Este é o segundo domingo do tempo da Quaresma. Nós estamos vivendo esse tempo tão bonito, tempo de conversão. A Quaresma é um pequeno retiro espiritual, onde o Senhor vai nos mostrando, nos revelando, tudo aquilo que está envolto a nossa vida, as nossas experiências, a nossa caminhada. Por isso que no primeiro domingo da Quaresma, no domingo passado, sempre a igreja coloca o Evangelho, o relato da tentação que Jesus experimentou no deserto. Nós sabemos que Jesus fora batizado por João Batista no Jordão. Em seguida, o Evangelho diz que o Espírito Santo levou Jesus até o monte. Quando chegou diante do monte, o Espírito Santo como que apontou aqui: eis aí a sua missão por 40 dias. Quando Jesus sobe o monte, ele se defronta com o diabo, Dá a impressão no Evangelho da semana passada que o diabo pega na mão de Jesus e vai realizar diante dele toda a tentação que nós já ouvimos na semana passada. Jesus viveu na sua carne a mesma experiência que nós vivemos diante das seduções, diante das nossas intuições concupiscentes, de nos distanciar de Deus. É claro que Jesus é um ser humano perfeito, é Deus, e ele venceu cada uma das tentações. Hoje, sempre no segundo domingo da Quaresma, a igreja nos mostra o Evangelho da transfiguração. Não mais o diabo tomando-o pela mão e tentando-o, mas agora o próprio Cristo toma em suas mãos, as mãos dos apóstolos, e os leva para mostrar a proposta de Deus, a proposta do céu. Muito bonito isso, E nós percebemos aqui que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Ora, eram 12 os apóstolos. Nós percebemos ao longo de todos os 3 evangelhos que esses 3 apóstolos eram um pouquinho mais próximos de Jesus do que os demais. E é verdade, Para viver esta experiência no Monte Tabor, não poderia acontecer de Jesus levar muita gente. Não viraria uma romaria, com gente vendendo água no caminho, E, ora, não, é uma experiência de intimidade. É isso que nos denota esse texto de hoje. Então, leva a um lugar à parte, o monte, a montanha. Isso talvez vocês já estejam cansados de ouvir. No texto bíblico, na escritura, representa o lugar pontual, o lugar exclusivo, único, onde eu posso ter contato com a transcendência. Esse é o significado do monte em toda a Bíblia. Pode ver que todos os eventos que acontecem sobre alguma montanha na Bíblia sempre configura-se como uma teofania, uma experiência de Deus. No Monte Sinai, Moisés sobe e tem aquele encontro fantástico com Deus, onde sua face se torna reluzente. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 34. Ele recebe os mandamentos, permanece lá no monte 40 dias, 40 noites, e depois desce do monte para entregar o projeto de Deus para Israel. No monte das bem-aventuranças, Jesus pregava o Evangelho. No monte Carmelo, Elias venceu os profetas de Baal, e ali pôde fazer uma experiência do auxílio e do poder de Deus. Enfim, o monte e a montanha representa contato, intimidade com Deus, e é para isso que Jesus toma consigo, pelas suas mãos, esses 3 apóstolos, para eles experimentarem algo que ninguém tinha experimentado. Olha só, quando chegaram no topo do monte, é verdade que exige
esforço chegar no topo do monte. Ali Jesus se transfigura diante dos apóstolos. A liturgia de hoje, minha gente, nos apresenta dois verbos importantes que perpassam todos os textos bíblicos, né? O primeiro verbo é esse que nós acabamos de contemplar: subir. É preciso subir, e subir exige esforço, né? Se você olhar um pouquinho a sua barriguinha, dependendo do caso, vai ser bem dificultoso estar no topo do Monte Tabor. Aliás, quem visitou Israel pode perceber que é um monte bastante dificultoso para o acesso até o ponto último, né? Ou seja, é preciso que nós nos preparemos, né? É claro, nós sabemos que nós fazemos essa comunhão, né, excepcional de subir o monte, que é representado por essa igreja. Aliás, de maneira muito providencial, a nossa paróquia, ela situa-se exatamente no alto do monte. Eu saio, me desinstalo, né, da minha rotina, de onde eu tenho a minha segurança, que é meu lar, e eu vou até o monte para fazer essa mesma experiência que eles fizeram, não é? Só que exige preparação, exige, né, algo que vem antes do ato de subir. Nós vemos um outro verbo hoje, na primeira leitura, que é o livro do Gênesis, o capítulo 12, né? O testemunho de Abrão. Deus diz para Abrão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para onde eu te vou apontar. Aqui nós vemos o verbo sair. Olha, esses dois verbos não se anulam e não estão de maneira a anular o outro, a eliminar o outro, mas se completam. Para que eu possa subir o monte, eu preciso sair de algum lugar, né? Nós vemos o testemunho de Abrão. Abrão e sua família, o seu povo, vivia num local que se chama Ur dos Caldeus. Se nós pegarmos um mapa hoje em dia, é o Iraque, né? Onde nós situamos o Iraque, era onde vivia Abraão, né? E Deus aparece para Abrão. Abrão era um homem, como também a sua família, o seu povo, era um homem politeísta, não conhecia o Deus verdadeiro. Mas Deus ali, ele se mostra e ele diz a Abrão: sai da terra, deixa a família e sai da casa do teu pai. Três coisas: é preciso sair, é preciso deixar, né? A terra representa o apego aos bens, né? O apego aos bens, ao dinheiro, aos nossos pacotes que queremos levar conosco, né? A família representa os afetos, né, que nós vamos tecendo ao longo da nossa existência. A casa do pai representa as nossas seguranças, né? As nossas seguranças. Ou seja, deixa tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Olha, minha gente, Abrão não questiona a Deus, não é? Para onde eu devo ir? Ora, no caminho tem um posto do Graal. Não existe isso na Bíblia, nem do frango assado para dar uma parada. Para onde eu vou? Não sei, Deus não falou, né? Eu não sei se já tiveram a experiência de colocar um destino no Waze e começa indo bem, dali a pouco perde o sinal e começa aquela bolinha assim: ixi, mas eu não sei chegar, onde que vai dar isso? Foi essa experiência que viveu Abraão. Deus não deu muitas informações, simplesmente sai e vai. Aqui está subentendido, minha gente, a necessidade que nós devemos ter de confiar na providência de Deus. Nós queremos às vezes conhecer o ponto de chegada, como vai ser, quando vai ser, e Deus não dá nenhuma informação. O seguimento, a obediência a Deus às vezes vai exigir de nós um desconhecimento do amanhã.
né? Será que todo esforço que nós fazemos, por exemplo, né? A gente pega às vezes um pai, uma mãe de família que reza por seus filhos, que reza pela sua família e que tem situações difíceis que precisam ser superadas e está demorando, né? Deus está tardando. Será que essa pessoa vai ver acontecer aquilo que ela tanto, pelo qual ela tanto reza? Não sabemos. Mas o importante é ir, é fazer, deixar Deus ser Deus. Sai, Abraão, e deixa tudo que pode te atrapalhar na caminhada, né? Como também no Evangelho, para os discípulos subir aquela montanha, né, imensa e dificultosa, não puderam levar muita coisa, talvez somente a roupa do corpo, não é? Aí eles tiveram a experiência do Senhor da transfiguração. Se quisessem arrastar consigo terra, família e as suas seguranças, não teriam conseguido subir o Monte Tabor. Hoje, o sair para nós nessa quaresma representa aquilo que eu preciso rever na minha vida, né? Aquilo que eu preciso deixar para ter um segmento exclusivo e único de Deus, né? Se nós entrarmos na quaresma e sairmos do mesmo jeito, na verdade é porque não saímos ou porque não subimos o monte de Deus, né? Converter-se de verdade é algo muito desafiador, né? E é um processo, né? Aquele negócio que às vezes os nossos irmãos protestantes falam, né? Cai, bate a cabeça e fala: agora achei Jesus, me converti. Aí você vai ver a vida da pessoa, é melhor que não tivesse se convertido, não é? Ou seja, a conversão é um processo, mas eu preciso a cada experiência desse tempo bonito da quaresma perceber um passo, mesmo que pequeno, de amadurecimento na minha humanidade, né? No meu temperamento, no meu jeito de ser, no meu jeito de lidar com meus bens, no meu jeito de lidar com o mundo, no meu jeito de lidar na família, no trabalho. Pelo menos um pouquinho sair da vida velha e ir para uma terra nova. Esse é o objetivo do tempo da quaresma, né? Agora, se nós fizermos esse exame de consciência, né, da última quaresma que nós vivemos, como nós estamos hoje em relação à última quaresma? A mesma pessoa ou uma pessoa humanamente mais evoluída, mais madura, né? Então esse é o questionamento que essa liturgia de hoje nos faz, e essa proposta: sair e subir. E aí, o que acontece? Jesus, ele foi transfigurado diante dos apóstolos. No texto original grego, né, exatamente está o verbo transfigurar-se. No grego está metamorfete, ou seja, ele se tornou algo diferente do que ele era, né? O significado desse verbo que está na voz passiva, ele foi transfigurado pelo Pai, não é? E essa transfiguração, eu estava ouvindo, na verdade eu estava lendo, né, a homilia de Dom Henrique Soares da Costa, saudoso, né, que já é falecido, e ele explicou a transfiguração de uma maneira muito interessante. A transfiguração, o que aconteceu no Monte Tabor, é da seguinte maneira: tal como se nós pegássemos uma garrafa de vinho, que é escura, né? Uma garrafa de vinho escura, né? E dentro dessa garrafa, lá na nossa prateleira, existisse uma lâmpada fortíssima, mas essa lâmpada estivesse apagada ao longo de todo o tempo, né? Ao longo de todo o tempo, por 30 anos esta lâmpada ficou apagada, e a garrafa estava lá. O vinho deve estar bom já, né? Envelhecido. Mas não é esse o centro da comparação. Muito bem. A lâmpada está lá dentro da garrafa. Olha, e a garrafa está lá na prateleira. 30 anos a garrafa lá esteve se apresentando como uma garrafa de um vinho nobre.
Quando completou um certo dia, a luz que estava dentro da garrafa, ela se acendeu. E ela tão forte, que quem olhava já não via mais a garrafa, mas via a luz, né? Tal como a gente contempla a beleza de uma lâmpada. Hoje em dia as lâmpadas são bonitas, né? Mas quando estão acesas, nós não conseguimos mais olhar para ela, por causa da luz. E essa luz se acende, e dali a pouco essa luz se apaga, e nós olhamos de novo e começamos a contemplar novamente a imagem do frasco. Isso aconteceu na transfiguração. O casco, o frasco, é a humanidade assumida pelo Filho de Deus. A lâmpada que está dentro é a divindade que em Jesus de Nazaré, ao longo dos 30 anos, esteve escondida a divindade. Mas a lâmpada estava lá, mas estava escondida, porque Jesus de Nazaré é Deus e homem, inseparavelmente. O que acontece nesse momento da transfiguração é o acender, ou seja, a divindade se mostra e a humanidade se esconde, né? Isso São Gregório Nazianzeno nos fala, essa experiência. Então essa pequena experiência, foi rápido, foi a experiência do que acontecerá depois da morte no céu. No céu é ao contrário, a lâmpada vai estar acesa por definitivo e de maneira permanente para toda a eternidade, e nós não enxergaremos mais o casco, o frasco, mas somente aquilo que ele traz dentro de si. Mas aqui neste mundo nós enxergamos somente o frasco, mas nós nos preparamos para um dia vermos a luz que ele traz. É o que nós experimentamos também quando nós contemplamos o sacramento da Eucaristia. Nós vemos o frasco, nós vemos um ser humano, Deus, que se faz presente pela aparência, pela materialidade do sacramento. Parece uma coisa nebulosa, uma coisa incompreensível, mas aquilo que nós contemplamos, tocamos e comungamos é aquilo que nós veremos face a face, tal como ele é na eternidade. É essa experiência. Mas padre, por que Jesus pegou esses 3 fulanos e os levou para o Monte Tabor para mostrar o que vai ser o céu? Por que, gente? Se nós para entendermos o motivo, nós temos que ler um pouquinho o texto, um pouquinho antes. Hoje nós ouvimos o capítulo 17. Se pegarmos o finalzinho do capítulo 16, é o chamado anúncio da paixão. Lembra quando Jesus diz aos apóstolos: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser humilhado pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, vai ser morto, mas ressuscitará no 3º dia. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus fez o anúncio da paixão? Longe de ti, Senhor, sofrer, longe de ti passar por essa humilhação. E Jesus, nesse capítulo 16, um capítulo antes que nós ouvimos agora, chama Pedro de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os de Deus. Ou seja, o sofrimento, as dificuldades, o enfrentamento da vida, também está dentro do projeto de Deus, de maneira às vezes muito incompreensível, mas está, para que eles pudessem entender um pouco melhor, é que Jesus os leva para o monte, Jesus se transfigura, e aí eles veem Moisés e Elias, Moisés representa a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá. Elias representa os livros proféticos e históricos, ou seja, Moisés e Elias representam o Antigo Testamento. Na versão de Mateus nós não temos isso, mas se nós olharmos esse texto correspondente em Lucas, lá Moisés e Elias, no Evangelho de Lucas, Lucas diz que eles estavam conversando sobre o modo como Jesus iria morrer.
Ao mesmo tempo que eles experimentam a glória da transfiguração, que é a imagem do céu futuro, nós vemos que ali está embrenhado a imagem de como Jesus deve morrer antes de realizar o céu plenamente. O que acontece conosco? Nós queremos muitas vezes dissociar os momentos difíceis da vida dos momentos de glória, de alegrias, e queremos omitir os momentos de sofrimento, mas eles fazem parte da nossa história e nós precisamos enfrentá-los. Jesus se transfigura para mostrar para esses apóstolos, quando acontecer a fatalidade do Calvário, para mostrar que haverá um amanhã, para que eles não enfraqueçam, que eles não sucumbam à sua dor. A vida é constituída de montes. Hoje nós subimos com eles ao monte da transfiguração. Por isso que Pedro, na verdade Pedro sou eu e é você, ele não quer sair dali, Senhor, aqui está muito bom, vamos ficar por aqui mesmo. É bom, momento bom da vida, não é? Os momentos de alegrias não são maravilhosos? Ora, são. Vamos ficar por aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés, para Elias, Acho que Pedro queria construir um condomínio e se colocou candidato para ser síndico. Vamos fazer uma área gourmet, com uma churrasqueira, pôr uma piscina de borda infinita aqui no Tabor. Está muito bom, Senhor. Só que aparece uma nuvem e disse para Pedro: Pedro, fecha a boca, este é o meu filho amado, ouvi, escutai-o. Não é você e as suas intuições que devem ser escutadas, mas é a voz do meu filho. E nós vemos que depois Jesus vai dizer: bora lá, Pedro, Tiago e João, levantai-vos. Estava muito bom aqui, mas agora a gente precisa descer, E nós sabemos que depois de descer, eles vão ter que enfrentar mais um pouquinho da experiência que eles tiveram com Jesus, e logo eles haverão de subir um outro monte com Jesus, que não é mais o monte da transfiguração, da alegria, que vai ser o Monte Calvário, o monte da dor, do sofrimento. Então eles tiveram essa experiência hoje, para que no próximo monte eles não esmorecessem. Mas o que aconteceu lá no Monte Calvário? Eles esmoreceram, todos fugiram, todos desistiram, Gente, a gente não vem aqui na missa, primeiro porque nós somos dignos e santos, não é isso. Eu venho aqui na missa porque eu preciso viver a transfiguração, para que quando vier o Calvário, eu permaneça firme com Jesus. Eu permaneça firme. Quantas vezes, às vezes tem gente de longos anos de igreja, de comunhão diária e não sei o que, a hora que surge uma intempérie daquelas grandes, a pessoa vacila na fé. Ora, mas nós estamos aqui exatamente para nos fortalecermos, nós não estamos aqui para nos isentarmos do sofrimento. Quem quiser viver essa dinâmica tem que ir na Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui não funciona. Nós estamos aqui para nos fortalecermos, para enfrentarmos o que vier adiante. É essa a dinâmica da liturgia de hoje. Então, que nós ouçamos a voz de Jesus, que ecoa por meio desses textos, Esta segunda leitura de hoje, com a qual eu encerro a homilia, é Paulo dizendo a Timóteo, Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, ele está preso, pronto para ser abatido. E ele diz a Timóteo que Timóteo está preocupado com a igreja, que vai ser sem Paulo. Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Olha só, sofre comigo pelo Evangelho. Então, que nós também reflitamos hoje a nossa missão. Eu não sei o que monte você está, se você está no monte da transfiguração, da alegria, da conquista, das realizações.
ou se você já está vivendo um calvário, de qualquer maneira, permaneça unido a Jesus, que o monte último é o monte das alegrias eternas, e nós estamos caminhando para eles. O monte do sofrimento, da morte, da tristeza ficará para trás. Permaneçamos firmes, que Deus nos ajude, força e coragem, assim seja, amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa palavra de hoje.